Pronto. Vamos lá. Então, cá estamos, grupo reduzido por enquanto, mas com certeza, se somarmos aqueles que não vemos, mas que certamente se fazem presentes aqui entre nós, temos um grupo bem coeso, bem participante. Então, vamos agradecer primeiro aos nossos mentores, que certamente estão aqui também, nos acompanhando, aos mentores do Seara Esperança, em especial Frei Abílio, a todos os amigos que nos acompanham nesse encontro semanal e ao nosso Mestre Jesus, em nome de quem nos reunimos. E juntos vamos agora elevar uma prece de gratidão ao nosso Criador pela bênção de podermos estar aqui juntos mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofenderem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Irene, boa noite, Cris. Vocês chegaram depois aí, tudo bem? Tá bom. Bom, Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem agora? Tive com uma áudio, crise, a Mônica tive está uma... espargindo luz no ambiente lá também. Tudo bem com você, Mônica? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá joia. Bom, nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 26º, 26, do A Luz do Libertará, que trata sobre discernimento. É um capítulo bem curtinho, então já vamos começar por ele, e aí a gente tem tempo para conversar bastante a respeito. O tema de apoio é do livro The Third Millennium, o Terceiro Milênio, da Kim Carey. Eu não li esse livro, mas já ouvi falar dele, e tem comentários muito bons. Duvidar de si mesmo é duvidar da sabedoria e da viabilidade do desígnio humano. Para confiar plenamente em Deus, você deve também confiar em si mesmo. Ninguém é criado sem tudo o que é necessário para tomar decisões totais e saudáveis. Muito profundo isso, né? Porque a gente dizer que confia em Deus é uma coisa muito subjetiva, muito vaga, né? Porque a gente não tem uma noção exata, nem uma conexão tão intensa e profunda com um ser que nós apenas imaginamos dentro das nossas parcas limitações de conhecimento. Agora, partindo do pressuposto de que fomos criados à imagem e semelhança dele, e que ele se manifesta através de nós, suas criaturas, e que em cada um de nós vibra essa centelha divina, e ainda, conforme Jesus mesmo nos coloca com muita ênfase, vós sois deuses, essa autoconfiança é também uma demonstração de confiança naquele que nos criou. Boa noite, Cris. Tudo bem aí? Graças a Deus. Então vamos lá, vamos ao texto. Boa então. noite. Boa noite. Nós vamos ler o capítulo 26 do A Luz do Libertará, que tem como título Discernimento. O discernimento, ou processo pelo qual avaliamos situações e tomamos decisões, é um aspecto crítico do crescimento, do desenvolvimento espiritual e da capacidade de criar comunidades que contribuam para o bem-estar coletivo. Há muitas indicações de que o mundo está passando por uma transformação rápida e profunda. Esse processo, em curso já há muitos anos, iniciou um período de mudança como nunca houve antes na história. Esse período de transformação, que vai se estender pelo século que vem, levará
a um novo nível de civilização, à mudança para um planeta pentadimensional, de 5 dimensões. Sempre lembrando, esse livro não é um livro espírita, da comunidade espírita, do movimento espírita mundial. É um livro sobre espiritualismo que foi publicado por 2 médicas norte-americanas, com o auxílio dos mestres da Fraternidade Branca. Mas aborda o mesmo tema que no Espiritismo nós chamamos de transição planetária, usando as palavras de Kardec, né? Que também, por sua vez, usa as palavras dos espíritos que o intuíam. Então, esse é um consenso geral de todas as correntes espiritualistas, o fato de que a humanidade do planeta Terra e o planeta como um todo está passando por um processo de transformação como nunca antes havia passado. Esse é mais um ponto para a gente ter uma referência além das referências tradicionais contidas no imaginário, na literatura espíritas. Um novo modo de vida requer um novo nível de pensamento e uma consciência mais elevada. Desenvolver uma consciência mais elevada requer o uso tanto do pensamento racional quanto das intuições, aquilo que sentimos e sabemos, sem que seja racionalmente testado, ou seja, aquilo que não é mensurável pelos sentidos físicos que dispomos. Precisamos repensar nossas crenças, propósitos, padrões de comportamento e prioridades, passando assim a novos níveis de discernimento. O discernimento é a capacidade de estabelecer distinções, de fazer escolhas e de tomar decisões. É também a arte de colocar questões para nós mesmos e para os outros, com o intuito de descobrir implicações e significados mais profundos. O processo de discernimento envolve 4 processos interrelacionados: a percepção, a intuição, a decisão e a ação. O âmago de cada um desses processos é a confiança em si mesmo, a fé no Criador e o amor, que é a energia que favorece a expansão da consciência. O discernimento começa com a percepção ou a disposição mental com que enxergamos o mundo e a nós mesmos. As experiências no mundo moldam nossas crenças e percepções. Nossa visão de mundo é uma combinação das realidades do mundo exterior e de nossa realidade interior, ou a maneira pela qual internalizamos e usamos nossas experiências. À medida em que mudamos ou o mundo muda à nossa volta, precisamos repensar nossa visão de mundo ou disposição mental. Hoje, ter consciência dessas mudanças é uma tarefa importante para a garantia da sobrevivência e do bem-estar, pois estamos diante de mudanças em todos os aspectos da vida. Empresas e organizações entram em colapso devido à incapacidade de alterar linhas de pensamento e de comportamento. Ficamos frustrados quando não conseguimos antecipar as mudanças, quando não conseguimos perceber que são necessárias. As mudanças mais fundamentais tendem a ocorrer em nossa visão espiritual, à medida que passamos da autoconsciência para a consciência de grupo, para a consciência da alma e para a consciência de Deus. Nossa percepção e nossos valores se modificam à medida que progredimos na senda espiritual. Nesses estágios, a meta é atingir total identidade com o Criador, total confiança nele e em nós mesmos,
sabendo que as decisões que tomamos são sempre expressões do livre-arbítrio, perfeitas para o nosso nível de desenvolvimento. É importante também aprender a discernir o que é útil e o que não é útil ao nosso progresso, para que nossas decisões nos permitam caminhar mais rápido. À medida que nos tornamos mais espirituais, nossa percepção se modifica. Abandonamos a consciência de dualidade e começamos a ver o mundo em termos de lições a serem aprendidas e de testes que favorecem a aquisição de poder. Essa mudança na percepção exige um forte senso de discernimento, pois, do contrário, podemos nos perder em desvios. As más escolhas podem não causar mal nenhum, mas as más decisões dificultam a jornada. Se a meta é atingir uma vida de paz, harmonia, abundância e amor, o mais rapidamente possível, então é essencial aprender a discernir e a confiar no próprio julgamento. Basicamente, você deve decidir apenas dentro do próprio coração, baseando suas decisões na percepção. Para habitar a nova consciência, é preciso que você seja você mesmo, pois só assim será um belo ser, em contato com sua dimensão eterna, consciente das gerações que virão depois de você, consciente das gerações que vieram antes, imerso no amor que ilumina e une as folhas de todas as gerações na árvore singular da vida. O segundo aspecto do discernimento exige que aprendamos a entrar em contato com nossa intuição e a ouvir a voz interior que nos fala. Esse é talvez o passo mais difícil, pois vivemos numa sociedade que recompensa o pensamento analítico e não a intuição. Por isso, a maioria calou os sentimentos e associou a intuição a fenômenos psíquicos indesejáveis. Essa atitude limitou nosso crescimento. Funcionamos sem usar toda a nossa capacidade, o que é como jogar cartas com um baralho incompleto. Se não respeitarmos todos os aspectos de nossa personalidade, nunca seremos tudo o que fomos designados a ser. O mestre ascensionado Kuthumi fala sobre a intuição e sua conexão com o discernimento. O discernimento exige que os iniciados saibam entrar em si mesmos para sentir a frequência vibracional de cada coisa que os confronta. Não importa se a mensagem recebida vem por palavras, ações ou emoções. O que separa um mestre de um noviço é a capacidade de sentir o som da mensagem. Ao sentir o nível vibracional, o mestre sabe se deve ou não aceitar a mensagem, com base na utilidade para a jornada que possa ter, a orientação que acompanha a mensagem. Se a frequência vibracional é alta, então a mensagem trará grandes coisas à alma. Se a frequência vibracional é baixa, o mestre abençoa a energia e deixa que ela se vá, transmutando-a a um tom mais alto para que o coro angélico a use ao cantar louvores ao Criador. É assim que faziam os mestres atlantianos. Será assim na sétima Idade de Ouro. A capacidade de tomar decisões é o terceiro aspecto do discernimento. Esse estágio é talvez o mais crítico, pois as decisões que tomamos, baseadas em percepções e intuições,
determinam nossas ações. Algumas decisões são tomadas instintivamente, como reação a ameaças ou perigos reais ou percebidos. Há também as decisões que tomamos sem considerar todas as escolhas, indo atrás dos outros, ou simplesmente pegando o caminho mais fácil. Em tais casos, abrimos mão do direito de tomar decisões. Mas, seja qual for a decisão que tomamos, somos sempre responsáveis pelas consequências, pois as leis são perfeitas e nos trarão o que nos é devido. Uma das razões que nos impedem de tomar as decisões que desejamos é o medo. O medo de ser diferente, medo de não ser aceito, medo de ficar só. Devemos ter cautela e bom senso, mas devemos também compreender que quando tomamos decisões sem levar em conta nossos próprios valores e percepções, estamos nos diminuindo. Não devemos julgar a nós mesmos com dureza se nossas decisões não são as melhores. Nem devemos julgar os outros. O amor incondicional é a aceitação de nossas falhas e a aceitação de nossas falhas são a meta que lutamos para atingir. Devemos aceitar o que é e seguir em frente, tomando novas decisões em relação aos testes que enfrentamos. Adotar esse processo favorece a prática de refinar o discernimento. Hoje em dia, estamos reaprendendo a necessidade de ouvir os pensamentos interiores. Como vivemos numa época de inclusão e colaboração, compreendemos a importância de ouvir e de respeitar os outros, de trabalhar com eles e de nos comunicar. Devemos levar a sério a importância da confiança e da responsabilidade, como fatores que motivam a nós mesmos e aos outros. Devemos compreender que, embora cada ser humano seja único, somos todos filhos de Deus e compartilhamos interesses, responsabilidades e a capacidade de ensinar e aprender uns com os outros. Para tomar uma decisão, é preciso saber que todas as decisões têm consequências. Cada pensamento e cada ação cria uma reação. Até mesmo pensamentos ou decisões que não resultam em ação. Ao tomar uma decisão, devemos ter cuidado e estar em contato com o eu superior. A tomada de decisão não é simplesmente fazer alguma coisa diante de um pensamento, situação ou ideia. A tomada de decisão exige que a informação seja processada por meio de filtros racionais, intuitivos e espirituais, determinando assim o melhor curso de ação. O último aspecto do discernimento é escolher e agir com base na escolha feita. Podemos escolher um curso ou direção, mas não agir de acordo com essa escolha por falta de capacidade, disciplina ou persistência. É aí que entra a vontade. A vontade de aprender o que é necessário, de ter disciplina e de persistir quando a conquista não é imediata. Faz parte do processo que leva ao crescimento intelectual, emocional, físico e espiritual. A capacidade de discernimento muda com o tempo, à medida que desenvolvemos novos valores e novas habilidades. Podemos ter valores ideais e não conseguir viver de acordo com eles,
até que aprendamos o que é necessário à realização desses valores. Brian Hall, em 1994, identifica 4 conjuntos de capacidades essenciais ao crescimento pessoal e espiritual. São eles: a capacidade instrumental. Lourdes está chegando aí. Oi, Lourdes, boa noite. Boa noite, desculpa o atraso. Imagina, bem-vinda. Capacidade instrumental. Da capacidade instrumental faz parte a inteligência e a destreza manual para cuidar de nós mesmos, para ler e escrever e para realizar as tarefas de todo o dia. A capacidade interpessoal é a capacidade de administrar as emoções de maneira a obter a cooperação das pessoas com quem nos relacionamos e trabalhamos. A capacidade imaginativa é a capacidade de aprender a partir da experiência, de escolher e agir criativamente a partir de alternativas complexas e de ver e agir a partir de ideias novas que não foram previamente consideradas. E, por último, a capacidade de conjunto é a capacidade de ver todas as partes de um sistema e de projetar e administrar mudanças em nós mesmos, em grupos ou em organizações. Para nos tornar seres integrados, devemos desenvolver um mínimo de capacidade nas 4 áreas. A capacidade e os valores são interrelacionados. Uma modificação na percepção leva a novos valores. Esses valores, por sua vez, se modificam à medida que desenvolvemos novas capacidades. A importância de desenvolver essas capacidades é acentuada pelos desafios que enfrentaremos nas próximas décadas, à medida em que a Terra se aproximar da 5ª dimensão. No passado, a mudança era mais gradual, permitindo que usássemos nossa capacidade de discernimento de maneira mais deliberativa. Vamos precisar reconhecer a necessidade de repensar a percepção e os valores, de monitorar as decisões e de disciplinar as ações, assim como reconhecemos a necessidade de usar a capacidade de discernimento. Desenvolver a capacidade de discernimento nos faz avançar em direção à unidade com a luz, em direção ao nível seguinte de crescimento espiritual. Essa é a meta de todos nós. É um texto curto, mas que abrange muita coisa, né? Que seria interessante a gente refletir um pouco a respeito disso aqui. Primeiro, alguém gostaria de fazer alguma observação antes de eu prosseguir com os comentários? Fiquem à vontade, por favor. Tcharam, tchan, 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 tchan. O que eu gostaria de dizer é que eu entendo esse processo também como um processo constante, sempre em movimento, porque uma coisa puxa a outra, que leva a outra, então é um movimento constante, não há estagnação, eu penso, nesse processo, porque se você tem um desenvolvimento de discernimento, de percepção, ele te leva a uma outra visão de mundo, a uma postura diferente. Então, eu penso nisso como um contínuo, algo em constante movimentação, que é maravilhoso, né? Porque a capacidade de desenvolvimento ela é infinita, vamos dizer. Infinita não digo, porque acho que chega num ponto que, né, pode demorar, mas acho que chega em algum lugar, né? Num instante da vida vai chegar em algum lugar. Mas esse movimento constante, essas possibilidades, é algo, para mim, fascinante. Perfeito, concordo com você, Marcelo.
Alguém mais quer fazer algum comentário? Fala, Mônica. Boa noite para todos. Eu concordo a questão da mudança, né? E aí, no meio do texto, a gente estava falando sobre as experiências, né? Então, a percepção, ela vem muito do que você teve experiência ao seu redor. A sua percepção é quase que um resultado das experiências que você passou. E aí também tinha um trecho de falar de ouvir com respeito, né? É difícil você ter uma percepção de toda uma situação se você não consegue ouvir as pessoas e as coisas em volta, né? Os outros pontos de vista, as outras ideias, né? Se você só pensa pela sua cabeça, você não consegue ouvir, que a gente chama de stakeholders, né? Todas as pessoas envolvidas e tal, você vai só ter vamos falar assim, vai tomar uma decisão só sobre a sua experiência, não sobre a experiência das outras, da ideia enquanto você estava lendo. Está dando uns gaps. Nesse momento. Está me ouvindo agora? Sim, sim. Não, teve alguns gaps, acho que é da conexão. É da internet que é ruim. Eu não consegui sair a minha mente enquanto você lia sobre a guerra, né, que está acontecendo lá, e sobre os Estados Unidos achar que é xerife do mundo e querer entrar como uma pessoa que vai decidir alguma coisa, né? E aí a gente pensa assim, né? Até que ponto, né, a experiência que tem um líder de um presidente de um país, né, ou até que ponto as experiências que um país tem vão tomar as melhores decisões, o que elas passaram são tão diferentes, né? E aí, sim, não está tendo uma decisão em nada, está sendo usada a parte de intuição. Não é uma decisão por intuição, não tem intuição nenhuma. Ali é uma decisão fria e racional. E ontem eu comentei com a minha filha, né, sobre essa guerra. Ninguém em sã consciência, ninguém sã, com uma mente sã, entraria numa decisão de apertar um botão para disparar uma bomba atômica. Quem é que em sã consciência ia falar, não, vamos disparar uma bomba atômica, né? Então, intuição zero, porque não pensou, ou se pensa nas consequências, é um pensamento, assim, que é difícil, né? E aí, assim, essas decisões feitas sem racionalidade, sem pensar, sem intuição nenhuma, é uma catástrofe, né? E assim, imagina a gente pensando na nossa própria vida. Está cortando muito a conexão. Bem complicado. As tuas duas últimas frases ficaram inaudíveis. Mas deu para entender o teu raciocínio. Vocês ouviram? Está todo mundo calado. Não, é que está cortando muito, está dando muitos gaps na tua transmissão e algumas frases ficaram desconexas. Acho que é a tua conexão mesmo que deve estar muito, muito ruim aí. Mas deu para entender o contexto geral que você estava expondo. Alguém mais tem algum comentário a fazer?
Não, não? Todo mundo caladinho? Então, vamos lá. De uma maneira geral, a nossa percepção, a Mônica observou muito bem isso, ela é oriunda das experiências que nós temos com base nas ações das quais participamos, de alguma forma somos ou agentes ou influenciados por elas. O mundo em que vivemos, as nossas experiências de aprendizado, aos impactos que a sociedade imprime na nossa forma e na nossa maneira de ser. Já as intuições, elas vêm de um plano um pouco mais elevado, que está mais diretamente vinculado ao nosso eu sou, ao nosso ser espiritual. Não num contato direto e profundo, mas de uma certa forma orientado, seja por nós mesmos, pelo nosso eu sou, seja por aqueles que, no plano extrafísico, também influem nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas e até mesmo nas nossas ações. Quando nós fazemos as escolhas sem levar em conta o conjunto, não apenas da percepção, intuição, daquilo que absorvemos, como você citou muito bem, também da nossa interlocução com outras pessoas, com outras formas de pensamento que eventualmente divergem das nossas, nós temos mais dados, mais informações que nos permitem escolhas mais acertadas para que tenhamos a decisão e partimos para a ação. Em relação ao que está acontecendo no momento atual, especificamente nesse movimento bélico entre Israel e Irã, para quem apenas se impacta com aquilo que é propagado pela grande mídia, sempre vai ter uma visão unilateral, muito distorcida, e que atende aos interesses daqueles que querem manter as mentes da grande maioria das pessoas focadas única e exclusivamente naquilo que eles querem que as massas entendam. Na realidade, esse processo ele é muito mais complexo, envolve muito mais interesses do que aqueles que são explicitados. Em teoria, Netanyahu e seu governo tomam essa ação militar contra o Irã a pretexto de impedir que o Irã consiga desenvolver um arsenal militar. Isso já é um tema que vem sendo debatido ao longo dos últimos 20 anos. Vários governos, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, vêm, de alguma forma, tentando evitar que isso aconteça, impedindo que o Irã, embora sendo signatário do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, não é um governo confiável, no qual se pode acreditar, e que, em especial nos últimos anos, sabe que não tem mais controle sobre a situação geopolítica do Oriente Médio, dado ao crescimento brutal do poderio militar, tanto de Israel quanto daquele que o apadrinha, os Estados Unidos. E sabem que a única forma de alguma forma, sobreviver e se manter com alguma condição de negociação é através de um arsenal nuclear. Senão, a voz deles, eles viram um tigre sem dentes e sem garras. Né? Eles perderam o apoio de todos os grupos que lhes davam sustentação. O Hezbollah praticamente foi demolido, em grande parte destruído pelo ataque de Israel na faixa de Gaza. O outro grupo, Houthi, lá do Iêmen, também foi praticamente eliminado por ataques conjuntos,
tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, com vários pretextos diferentes, e, aliás, o Hamas, na faixa de Gaza, e o Hezbollah, que agia a partir da fronteira do Líbano, também foi destruído, demolido agora. Com esse ataque inicial de Israel, praticamente todos os centros de desenvolvimento e pesquisa nuclear que o Irã vinha desenvolvendo nos últimos 10 anos foram destruídos. Inclusive os cientistas importantíssimos nesse processo que lá se encontraram. O pretexto é que o Irã já havia chegado ao ponto de conseguir destilar urânio com 60% de pureza, muito próximo do necessário para a utilização em armas nucleares, né? E que estava camuflando tudo isso e enrolando nas negociações bilaterais com os Estados Unidos, que, inclusive, com o governo Trump já houve 4 ou 5 reuniões, e uma delas era para ser no domingo seguinte ao ataque, ao bombardeio de Israel. Além disso, nós não podemos esquecer os interesses das Big Oil, das grandes petrolíferas, porque o Irã é um grande produtor de petróleo e de gás, vitais dentro de um contexto geral. Isso causou pânico num primeiro momento, só que muito rapidamente a OPEP se reuniu, o líder da OPEP é a Arábia Saudita, que é também subserviente ao governo americano, e já se decidiu aumentar a sua produção, outros países que compõem a OPEP também, para evitar impactos no preço do barril de petróleo. Isso imediatamente acalmou os mercados. E, a meu ver, o sistema financeiro é o termômetro mais claro que nós temos para perceber uma gravidade geopolítica dessa magnitude. O dólar, primeiro, disparou, o preço do petróleo nos dias subsequentes aos ataques chegaram a 120, 130 dólares o barril, rapidamente voltaram para os 70, o dólar estabilizou, as bolsas mundiais que deram aquela queda brutal recuperaram essas perdas nos dias consecutivos, ou seja, o mercado já está precificando que o Irã entregou os pontos. E o Irã não tem mais o que fazer. Eles não têm capacidade de predominância aérea. Israel é infinitamente mais poderoso do ponto de vista de controle de tráfego aéreo, tanto para ataque quanto para defesa. Eles já usaram todos os mísseis que eles tinham disponíveis para ataque direto ao território iraniano, com muito poucos danos. Os poucos que realmente caíram em solo israelense, tem aí muita gente achando que os próprios israelenses permitiram que isso aconteça para dar uma certa dose de equilíbrio, e eles destruíram os lançadores dos principais centros de lançamentos de mísseis do Irã. Isso tudo já estava preparado há muito tempo e foi habilmente executado, exatamente no momento em que o Irã está mais fragilizado por perda de apoio desses grupos que lhes davam sustentação. O Hezbollah, o Hamas e os Houthis. O Irã está sozinho. Ele já vem numa crise brutal interna por conta das sanções comerciais. Boa parte da população está passando fome. A falta de produtos básicos há muito tempo ocorrendo. Eu tenho um amigo que fez faculdade junto com meu filho, ficou 3 anos no Irã, trabalhando como adido da Embaixada Brasileira lá, fazendo pós-graduação, e ele é um expert hoje em política do Oriente Médio. Professor, doutor, recentemente fez um doutorado no Canadá, e ele traz muita informação que não é muito utilizada pela mídia, mas que dá uma visão clara disso. A elite iraniana, gente de grana, os poderosos, que em todos os lugares existem,
eles não são favoráveis ao governo do Ayatollah, nossa, ia falar Khomeini. Não importa, o Ayatollah que está atualmente no comando do país, e dessa linha, dessa corrente xiita. Os outros países árabes da região são, na sua grande maioria, sunitas. E existe uma dissensão brutal entre xiitas e sunitas. Então, ninguém vai meter a mão nessa cumbuca para se colocar ao lado dos xiitas, representados pelo Khamenei. Ali Khamenei, lembrei o nome dele. Isso é o grupo de poder. Os cabeças desse grupo que está no poder no Irã atualmente foram sumariamente eliminados no primeiro ataque. O chefe da Guarda Revolucionária, o chefe do Exército, os dois dos principais cientistas que encabeçavam o grupo de desenvolvimento de armas nucleares. Ou seja, o Irã está totalmente derrotado, ele não tem mais como reagir. Ele vai ter que entregar os pontos, dizer amém, aceitar todas as imposições que lhe estão sendo colocadas por Israel e pelos Estados Unidos, porque isso atende aos interesses dos Bilderbergs, daqueles que efetivamente dominam a geopolítica mundial por trás dos governos. A gente fala muito do Donald, né? Do Trump, como sendo isso, aquilo ou o outro. Ele é apenas e tão somente um marionete. Quem efetivamente dita as normas do governo norte-americano é um tal de Peter Thiel, que é o terceiro na cadeia de comando. Vem o Trump, o Rubio, Marco Rubio, e o Peter Thiel, que é o membro mais avançado do grupo dos Bilderbergs, que hoje estão mostrando a cara. Tem site deles na internet. Deixou de ser teoria da conspiração. Então, muita coisa que a gente não vê na mídia determina os rumos que a sociedade humana está tomando. Em última análise, para nossa forma de entendimento, quem está por trás disso tudo são os dragões. E nós sabemos disso, que agem nas sombras e que têm, no plano dos governos humanos, os seus títeres, os seus enviados para fazer tudo o que tiver ao seu alcance para protelar o processo da transição. Porque eles sabem que o tempo deles já acabou, é inevitável. Eles já foram informados há mais de 2 milênios sobre isso, e principalmente há 1 milênio atrás, quando terminou a abolição do período em que eles podiam agir livremente na superfície. Desde então, eles só agem nas sombras. Isso vai rolar. Só que nós temos que evitar cair naquela armadilha do viés de confirmação. Porque muitas vezes nós, ao acreditarmos em determinadas informações que nos são passadas, em especial essas que são divulgadas pela grande mídia e pela internet de uma maneira geral, e quanto mais nós damos atenção a determinada linha de pensamento, mais nós recebemos dos algoritmos dados que confirmam aquilo que nós pensamos. É inerente ao ser humano. Quando eu penso que, por exemplo, eu gosto de calor, eu vou buscar confirmação do meu gosto em todas as pessoas que também gostam de calor. Isso vale para tudo na nossa vida. Nessa era de superinformação e superdesinformação, através da inteligência artificial e todos os meios que estão bombardeando as mentes das pessoas, a maioria acaba sendo contaminada por vírus informacionais que só reforçam
as suas crenças. A gente vê isso na polarização política, onde aquelas pessoas que são favoráveis a essa ou aquela ideologia ou forma de pensamento, cada vez mais são conectadas com outras que pensam como elas. Isso é viés de confirmação. E ninguém as faz mudar de ideia. Por maiores que sejam as evidências, elas jamais vão aceitar. Quem é terraplanista vai morrer terraplanista, mesmo que seja levado ao espaço para comprovar que a Terra é redonda. Ele vai dizer que aquilo é fake. Quem é anti-ciência, negacionista da ciência, a gente viu isso durante a pandemia. Por maiores e mais precisas que sejam as informações, essas pessoas não vão acreditar. Porque elas só vão buscar confirmação daquilo que elas acham. Então, é importante que a gente tenha, a partir dessa lição de discernimento, a capacidade de ampliar um pouco o nosso campo de visão e buscarmos informações, inclusive contraditórias, aquelas que não são as que nós acreditamos ser verdadeiras, mas as que julgamos falsas, e ouvi-las, analisá-las, refletirmos sobre elas e deixarmos que a nossa intuição, aí sim, balizem as nossas decisões com base nesse conjunto mais amplo de informações. Quanto mais dados nós temos, melhor preparados estaremos para tomarmos decisões acertadas e agirmos acertadamente. Então, é importante que a gente não se deixe contaminar por aquilo que é o mais divulgado, em especial pela imprensa oficial, as grandes redes de notícias mundiais, que alimentam todas as emissoras de notícias no mundo inteiro, a CNN, a Globo, a Record, a Band, todas as que atuam no Brasil, divulgam as notícias que são divulgadas lá na origem, pela Reuters, pela CNN, pela CBA, as 7 big news do mundo. E os interesses, hoje, estão focados em outros segmentos. Está havendo um enorme debate sobre inteligência artificial, mas muito pouco tem sido divulgado de verdadeiro a respeito de inteligência artificial. É preciso ouvir opiniões de vários segmentos opostos para que a gente possa tirar uma conclusão baseada numa intuição embasada numa percepção dos dados aos quais temos acesso. E quando não temos certeza a respeito disso, melhor a gente deixar de lado e não se preocupar com isso, porque não há nada que nenhum de nós aqui possa fazer para interferir no que está acontecendo no Oriente Médio ou nas pesquisas da internet, do uso da inteligência artificial. Nós só temos poder de ação sobre um indivíduo nesse planeta, que se chama eu. É aí que a gente tem que focar, na nossa consciência. Se abstrair de todo o resto, porque nós não vamos ter nenhum papel ativo nesse processo de transição em escala global. Mas temos todo o poder de transformação necessário para atingirmos os nossos desígnios, ou seja, aquilo para o qual fomos preparados na atual encarnação. Isso é desígnio, não é propósito. Eu posso ter o propósito de comprar um carro, de fazer uma viagem, não é disso que eu estou falando de desígnio. O que eu vim fazer aqui? Para o que eu fui preparado? Quais as ferramentas que eu tenho que me permitem servir, ser útil, ainda que numa escala microscópica, muito pequenininha, mas com o melhor de mim. E deixa o resto para aqueles que são muito mais preparados que nós e que sabem o que está acontecendo. Eu alimento uma profunda convicção
de que todo esse processo, embora ainda vai ter um desenrolar mais doloroso e longo do que o que gostaríamos, não vai ser nem tão rápido, nem tão indolor, mas ele nos leva a um novo patamar como civilização humana. É o que eu enfatizo no meu livro e foi por isso que eu o escrevi e o publiquei, para apresentar através da ficção uma ideia diferente dessa ideia distópica de que a humanidade está perdida, que tudo vai dar ruim e que só o que de pior vai sobrar aqui. Mentira, fake news. É isso que querem que nós acreditemos, mas não é verdadeiro. Ah, mas então você acha que não vai ter consequência o que está acontecendo no Oriente Médio? É claro que sim. Como que está acontecendo na Ucrânia, como que está acontecendo na faixa de Gaza, como que está acontecendo em vários países africanos, como que está acontecendo nos recifes de coral no mundo inteiro que estão branqueando, a maior fonte, o maior criadouro de vida marinha está sendo destruído pelo aquecimento global. Como tem impacto brutal o que está acontecendo aqui com as nossas florestas, com áreas que estão se transformando em áreas desérticas, aqui em Chirrochó, na Bahia, tem uma matéria sobre isso no Cidades e Soluções nesse último final de semana. Tem muita coisa acontecendo que vai, em certa medida, nos impactar no bolso, no custo dos alimentos, na escassez, no clima que estamos enfrentando, já não é de hoje, ondas de calor absurdamente acima da média, ondas de frio, chuvas torrenciais, como tivemos no sul no começo desse ano, as secas brutais que estamos tendo no norte do país desde a metade, desde o começo do ano também. Tudo que está acontecendo nos impacta, mas nós só temos o poder de impactar o nosso micro-universo, aqueles que estão ao nosso redor. E se fizermos isso com discernimento, usando todos os recursos de que dispomos, principalmente a intuição, para percebermos as intuições que recebemos do nosso eu maior e daqueles que efetivamente nos ajudam a fazer o melhor nesse momento da nossa existência, para fazermos escolhas acertadas e tomarmos ações acertadas, nós estaremos contribuindo para a construção dessa nova civilização. Por menores que possam parecer os nossos impactos, eles são importantíssimos, porque são centelhas de luz e de energia que se alinham com o movimento que a Terra está passando nesse ponto. É isso que eu queria deixar aqui. Então, não nos deixemos contaminar, principalmente, é um dos alertas do Kuthumi aqui, pelo medo, que é o nosso pior inimigo, e é o que querem insuflar nas mentes das massas para gerar ansiedade, angústia, pânico, e, através disso, nos controlar, como sempre fizeram, usando a matrix do medo e do pânico para controlar as massas. Então, que o nosso discernimento possa nos ajudar a sair dessa matrix e enxergarmos a coisa com maior clareza, com maior leveza e com a certeza de que não estamos desamparados. Essa nave não está descontrolada. E quem está no leme é muito mais capaz do que qualquer um de nós possa imaginar. Quase acabando esse link aqui, vamos partir para o próximo, fechar essa sala aí para o outro. Estou fechando aqui agora, então, tá?
Pronto, acho que estamos todos aqui agora, né? Vamos lá, podemos dar prosseguimento caso alguém queira fazer algum comentário, tenha alguma dúvida com relação a esse processo, antes da gente partir para a leitura do Consciência. Fiquem à vontade, gente. Não se acanhem de expressar suas opiniões e muito menos de expressar dúvidas. São temas importantes que nos afetam e que cada um tem lá a sua maneira de interpretar. Eu, de uma maneira geral, concordo com o que você falou. Eu só não sei se eu concordo plenamente com o que você falou sobre a gente se sentir tão pequenininho a ponto de não poder fazer nada por questões maiores, sabe? E quando a gente pensa que toda tomada de decisão tem uma consequência, toda falta de decisão e toda falta de posicionamento também tem uma consequência, sabe? É óbvio que eu aqui na minha casa e nos meus afazeres não vou conseguir decidir coisas do país ou de outros países e tal, mas também não se posicionar e também não refletir, não pensar ou até vibrar por uma solução, também é se eximir de uma responsabilidade. Às vezes eu sempre me pergunto assim, quando eu chego lá para prestar contas, se alguém vai perguntar para mim assim, o que você fez? Ah, não fez nada? Então também você é cúmplice, sabe? E você não fez nada para mudar essa situação. A gente sempre pode fazer alguma coisa em torno das pessoas que a gente convive. A mesma coisa assim, eu estava conversando com minha filha é uma pessoa bastante inteligente, advogada, então gosta de contestar, gosta de falar, tem as suas posições bem assim, firmes e tal. E discutir com ela é também me posicionar, também educar um outro ser humano, sabe? Aprender com ela também, mas também dizer para ela as coisas que eu penso. Então, por mais que a gente ache que não pode fazer nada, porque a questão às vezes é muito maior do que a gente acha que pode fazer, eu não sei se eu concordo com isso, não. Você tem toda a razão, eu acho que eu não me expressei muito bem, eu não coloquei muito bem dessa forma. O que eu vou procurar corrigir isso agora haja localmente, mas pense globalmente. Eu me refiro ao pânico, à preocupação exacerbada que tira o sono e que deixa muitas pessoas exaustas, fadigadas mentalmente, apavoradas com a situação global, com os acontecimentos no mundo inteiro, e, com isso, deixam de agir no campo que lhes é próprio, que está ao seu alcance. Porque, como eu falei no começo, nós somos deuses, nós temos sim um poder imenso de transformação. Mas esse poder, ele deve ser exercido dentro do nosso contexto de ação limitado. Nós não vamos resolver os problemas geopolíticos do Oriente Médio nem da África, é claro que não, mas nada impede que nós, em alguma medida, os coloquemos nas nossas vibrações, nas nossas orações e procuremos ser elementos pacificadores para reforçar essas vibrações que nós enviamos, porque de nada adianta nós vibrarmos pela paz no mundo ou em qualquer outro lugar, mas vivemos em guerra com o nosso semelhante, com o nosso vizinho, com o nosso filho, com o nosso marido. Essa vibração não tem nenhum poder, porque ela é anulada pela nossa ação. Então, o agir localmente, que eu me refiro, é isso. É aqui que se reúne a nossa fonte de poder. Quando nós alinhamos com discernimento a percepção do que tomamos conhecimento do que está ocorrendo no mundo,
as intuições que recebemos, com base nisso, fazemos escolhas acertadas e tomamos ações acertadas no nosso dia a dia, o mundo está o caos, está uma merda, vamos falar o português claro. O que eu posso fazer para colaborar com isso? Se eu sou contra a violência, eu vou ser um pacificador. Se eu sou contra a corrupção, eu não vou me permitir, mas nem por um centavo, levar vantagem ou fazer alguma coisa que não deixa de ser uma micro forma de corromper alguém ou de me aproveitar de uma situação. Se eu sou radicalmente contra a destruição da natureza, eu não posso impedir o aquecimento dos oceanos e nem as queimadas nas nossas florestas, mas eu posso economizar água, eu posso eliminar ou reduzir significativamente o consumo de embalagens plásticas, eu posso reciclar o meu lixo, eu posso evitar consumo exacerbado de coisas que eu posso muito bem evitar, descartar sem necessidade. Tem inúmeras ações locais dentro da nossa casa e, através do nosso exemplo, podemos impactar outros ao nosso redor, e aí sim estamos pensando globalmente e estamos contribuindo com as forças do bem que estão transformando o mundo, como atores principais, como protagonistas, e não como espectadores passivos. Agora, aqueles que ficam confortavelmente com a bunda sentada no seu sofá e lá, vibrando pela paz no mundo. Mas o que você está fazendo no teu mundo para dar substância a essa vibração? Ah, não parei para pensar nisso ainda. Então para, deixa de ser hipócrita. Porque só verbalizar, e principalmente em público, determinadas formas de pensamento e fórmulas de orações memorizadas e mecanicamente reproduzidas, que é gente, o espiritismo em grande parte virou igrejismo hoje. A gente tem que admitir a realidade. Vocês viram os resultados do último censo, que foi amplamente divulgado ao longo dessa semana? A quantidade de pessoas que se dizem espíritas tem caído exponencialmente. Olha o número de cadeiras vazias durante os dias de atendimento. Eu vou em 3 casas, eu tenho visto isso ao longo dos anos. Não tem aumentado a frequência. Houve um pico, mas tem havido um declínio considerável. Assim como na Igreja Católica. O que está, segundo as estatísticas e também a olhos vistos, crescendo no conceito da religiosidade? As seitas de origem de raiz africana, a Umbanda e o Candomblé. Por quê? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque eles estão muito mais vinculados às coisas da natureza. Os orixás são a expressão da natureza. Eu conheço inúmeros espíritas que frequentam, participam como voluntários, fazendo diversos tipos de atividade, estudos em casas espíritas, mas que também frequentam templos de Umbanda e de Candomblé. Conheço inúmeras casas espíritas que têm, pelo menos dentro do seu contexto geral, giras de caboclos ou giras de pretos velhos, num dia por mês ou 2 dias por mês. E eu acho isso muito válido. José, deixa eu fazer um parênteses, eu não sei se foi nesse grupo, chegou para mim uma publicação essa semana para falar sobre esse assunto, exatamente. E aí eu vi assim, por que a Umbanda aumenta o número de pessoas enquanto os centros kardecistas vão diminuindo, né? Porque quando você vai para a Umbanda, você tem todo mundo tem mediunidade, chega num centro de Umbanda e você já começa a praticar a sua mediunidade enquanto você estuda,
vamos falar assim. E no centro kardecista, o que a gente mais vê é as pessoas dizendo assim, você precisa estudar 3 anos, 5 anos, 10 anos, para depois você Discordo. começar a Você não praticar. está vendo o que está acontecendo no Seara Esperança, no Lar Celeste, no Instituto Nizarga, que pessoas que nunca leram um livro sobre mediunidade, nunca leram o livro dos espíritas, são colocados para trabalhar na mesa sem ter nenhuma noção teórica. Tá cheio de gente assim lá no Seara, Mônica. E não é de hoje. Eu tenho participado com alguns episódios assim lá na sala de desobsessão. Mas, ao mesmo tempo, a gente ouve, não estou falando de Seara específico, tá? A gente ouve nos centros kardecistas que, assim, nós estamos aqui há 30 anos, você que está chegando agora, você não sabe nada. Senta aí, fica quietinho. Igrejismo, preconceito. Aí é por isso que a Umbanda cresce as pessoas, né? Porque você vai trabalhando, praticando e aprendendo, né? Acolhe como igual. Eu, hoje, tenho maior liberdade para me expressar durante as palestras e até mesmo durante esses nossos encontros. Eu não chamo isso de aula, porque é um grupo de estudos e não um curso que nós fazemos aqui, mas eu fui muito advertido e até boicotado quando tomava posições mais radicais com relação a isso e expressava publicamente. Eu bati boca mais de uma vez com Frei Abílio. Com Dona Matilde, então, nem pensar, mas Dona Matilde eu tinha muito carinho e respeito por ela e as suas limitações intelectuais. É uma pessoa simples, sem grande conhecimento, sem grande bagagem, então eu evitava confronto com ela. Mas muitas coisas dentro de casas espíritas, o Seara mudou muito graças a uma forma de reação que um pequeno grupo ali cutucou e acabamos conseguindo que o próprio mentor da casa aceitasse e modificasse. Nós tínhamos situações lá absolutamente ridículas. O passe de limpeza para poder entrar no salão, que a gente chamava de pedilúvio. Era um absurdo aquilo. Num lugar totalmente despreparado para isso. Hoje se faz o passe coletivo no salão. É muito mais lógico, mas esclarecendo, orientando as pessoas que elas estão recebendo um passe coletivo ali, naquele momento, pedindo a elas que se concentrem e tal. Então, não é uma coisa aleatória, fica bem claro. As sessões de desenvolvimento mediúnico, que durante um período ali passou a se chamar nos bastidores, entre os próprios frequentadores da casa, de Ilha de Caras. Lembra daquela revista Caras e a sua ilha? Porque só tinha personalidade ali se comunicando. Umas assinaturas pomposas e conteúdo zero. Isso acabou. E o que é pior, muita gente ficava embevecida. Olha, você viu? Veio uma mensagem do Nelson Gonçalves. Veio uma mensagem do ator fulano de tal. Tá, mas o que ele disse? Que o ambiente está tão iluminado, que estavam caindo pétalas de rosa. Ora, vá catar coquinho. Isso não é espiritismo, isso não é mediunidade. E nem animismo. Isso é mistificação da mais chula possível. Frei Abílio deu uma dura e acabou com isso. Mas ainda hoje, as casas espíritas descaracterizaram o cerne da doutrina espírita elaborada por Kardec, que é pesquisa, estudo, com a participação da espiritualidade e estudo filosófico das suas consequências. Hoje não tem mais pesquisa, nem estudo concreto dentro da casa espírita, a não ser sobre a obra de Kardec. A obra de Kardec tem 160 anos, tem muita coisa útil, acho que todo espírita deveria conhecê-la toda, inclusive a Revista Espírita, que tem
anos de revista espírita publicados, e que pouquíssimos espíritas procuram entender. Mas ali está a essência do espiritismo. E transformar as sessões mediúnicas em sessão de intercâmbio, informação e pesquisa com o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual de 2025 não é o mesmo de 1930, 40, de André Luiz, e muito menos de 1860, do professor Rivaio. Tudo mudou lá, como mudou do lado de cá. E a gente não troca informações com acuidade, com foco, com respeito e com avidez pelo conhecimento. Não para se jactar de orgulho, não, mas para nos orientarmos, ao invés de nos orientarmos pela mídia, vamos nos orientar pelos espíritos. Tem muitos deles que estão ávidos para nos passarem informações, mas não encontram médiuns preparados para isso. E nem assistência qualificada. Eu vou fazer um parênteses. Semana passada, eu já tinha vindo falando sobre esse assunto há algum tempo, né? Eu solicitei que a gente, na mesa de desobsessão, quando terminasse os trabalhos, a gente tivesse 10 minutos, 15 minutos para conversar entre os médios, para a gente trocar informações do que foi feito, como foi feito, o que aconteceu, né, para trocar experiências e tal, né, saber o que está acontecendo na mesa, porque é perceptível que tem dias que a gente fala sobre cura física, tem dias que a gente fala sobre cura de relacionamentos, tem dia que a gente fala sobre problemas de trabalho, é bem organizada a parte espiritual, né? Então, eu solicitei que a gente ficasse uns 10, 15 minutinhos conversando entre nós para fazer esse estudo, para fazer esse desenvolvimento. E, para minha decepção, o que foi me falado é que a gente não pode conversar depois dos trabalhos, porque acessa de novo as frequências do trabalho, então os médios iam passar mal depois. Não pode. E então, para quando terminar o trabalho, a gente sair mudo, levantar mudo e sair calado. Então, é como assim, se no mundo espiritual só existissem espíritos sofredores e obsessores. Então, só o que se interessa é doutrinar os obsessores e atender os sofredores. Gente do céu, quantos espíritos de altíssimo valor, com muita informação, com muito amor, querendo se manifestar e não encontram espaço nem canal para isso. Porque uma dúvida que poderia acontecer no final do trabalho, né? Poderia levantar uma dúvida, gente, aconteceu algum fato aqui, a gente tratou dessa maneira, mas será que seria a melhor maneira e tal? Os espíritos que estão ali trabalhando não poderiam nos orientar, Você já foi conversar com um dirigente quando você teve algum contato com um espírito que não é da humanidade terrestre, um extraterrestre? Você já foi tentar conversar, explicar isso para um dirigente? Eu não sei, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Eu converso com extraterrestres, mas de conversar com dirigente, eu acho que nunca... Você já foi conversar com dirigente sobre essas conversas com extraterrestres? Não, eu acho que não. Nem faça isso. Se você trabalha só no Ceará, não faça isso. É capaz de ser tirada da mesa. Não tem canal. É a mesma coisa que você publicar coisa boa no YouTube, no Instagram. Se você não está envolvida na mecânica dos algoritmos, você não vai ter audiência, meu. Você acessa, eventualmente, o nosso canal no YouTube para ver as aulas, quando você não pode assistir. Você é uma das poucas, vê lá as visualizações que tem das aulas. Eu já tentei divulgar isso dentro do contexto do Ceará, quando, inclusive, estava sendo feito aquele trabalho lá com o pessoal da... Esqueci o nome da entidade agora. Oi? Da auditoria, né? Gente, tem muito material aqui, não meu material, não é nada meu.
É de um grupo que se reúne para estudar sobre obras que transcendem só o Pentateuco kardecista. Mas não tem divulgação. Você encontra hoje na internet palestras de Haroldo Dutra Dias, de Valdo, que já se foi, mas ainda tem muita coisa dele gravada, Rossandro Kinge, as estrelas do Espiritismo. Vê o nível de audiência, por exemplo, de um Robson Pinheiro, que também é estrela. Mas comparado com esses, é menos de 10%. Por quê? Porque não interessa. As sombras estão nos dando um coro, estão nos dando de 7-0 faz tempo, e é por isso que tem havido esse declínio da frequência nas casas espíritas, porque falta espiritismo, espiritualidade na maior parte delas. Virou tratamento de cura, desobsessão, e aí se introduziram reiki, cromoterapia, tratamento disso, tratamento daquilo, auriculopuntura, mas tudo focado na saúde física, atender problemas de ordem patológica, e não do espírito. E não tem pesquisa, não tem estudo, não tem profundidade, não tem canal de comunicação com a espiritualidade numa faixa mais elevada, que tem muito a nos ensinar, muito a nos dizer, muito a nos orientar nesses momentos difíceis, mas que não encontram canais para isso. Então a gente tem que se basear no quê? Nas nossas intuições e na literatura. A gente vai buscar num cientista alemão muita informação, que você não vai aprender sobre isso nos cursos básicos da doutrina dos espíritos dentro das casas espíritas. Nós estudamos aqui, além desse A Luz o Libertará, a profecia celestina, as dores da alma e as alegrias da alma do Hamed, dezenas de livros que estão fora do contexto. E é por isso que eu me contento com esse grupo aqui. Eu não vou participar de aulas presenciais, porque eu conheço as limitações. E eu não vou me colocar num grupo para dar aula sobre Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos. Não funciona. Não tem ressonância hoje, principalmente junto aos mais jovens. Vê num dia de atendimento, passa os olhos pelo salão e você vai ver que os jovens não chegam a 10%. A frequência das casas espíritas, ela está virando geriátrica. A grande maioria, eu estava vendo uma pesquisa de um cara que tem um canal importante, Enio, esqueci o nome dele agora. Ele tem 2.700 e poucos inscritos no canal dele, no canal espírita. 75% estão numa faixa etária acima de 55, 60 anos. Mas vem pela aquela frase, aqui nossa casa tem 30 anos, há 30 anos a gente faz a mesma coisa, a gente não vai mudar. Então fica uma faixa etária idosa, né? Porque há 30 anos faz a mesma já está coisa. Na segunda geração, né? Mas a mentalidade continua a mesma. A mesma. Eu não bato mais de frente, eu ajudo como posso, com todo prazer, tenho uma imensa identificação, carinho, gratidão e respeito, mas não admiração. Porque nem a pela questão mentalidade, nem pelo foco no assistencialismo, ao invés na educação. Passa sempre pelo ouvir, né, todas as pessoas envolvidas, né? É o que temos para hoje. As netas que até tentaram, logo após o falecimento da dona Matilde, participar mais ativamente, as duas, Fabiana e a... Não esqueci o nome dela. Não durou 3 meses. Isso me lembra a padaria que tinha aqui perto de casa, Padaria Marília, que
Foi criada pelo Diogo, pai, e gerida pelos filhos durante 50 e poucos anos. Quando teve a primeira tentativa de um dos netos participar da gestão, deram a oportunidade para ele, um cara com a cabeça aberta, com curso superior, com bagagem e com tino comercial. Então, tá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A primeira coisa, a padaria foi o último estabelecimento do bairro a aceitar cartões. E até fechar as portas em novembro passado, só aceitava débito, não aceitava cartão de crédito. O menino tentou fazer modificações, ele partiu para outra, foi gerenciar uma outra padaria. E está sendo muito bem sucedido. E aqui fechou as portas. E é o que vai acabar acontecendo com muitas casas espíritas, lamentavelmente, porque são pontos de luz da maior importância nesse momento, que deveriam se esmerar para se aprimorar, se adequar aos novos tempos, introduzir novas tecnologias, uma nova linguagem. Não adianta ficar transmitindo o evangelho diariamente pelo YouTube, pelo Facebook, receitando as mesmas fórmulas, gente. Não é isso que vai trazer público. Quando tinha o evangelho diário, começou na pandemia, eu participei até acabar, todas as sextas-feiras. Raramente chegava a ter 20 pessoas assistindo online, juntando YouTube e Facebook. E aí? Não diz nada isso? E sempre os mesmos gatos pingados. Se você for observar os comentários, os likes, sempre os mesmos. Então, a gente se limita, por isso eu faço questão de que esse nosso espaço aqui seja o mais aberto possível. Ele tem o nome do Grupo de Estudos Avançados, Lar Seara Esperança, que foi o nome escolhido de comum acordo com Frei Abílio, a quem eu continuo nutrindo maior respeito. Não sei onde ele anda, o que ele anda fazendo, tá? Mas foi ele o idealizador. E o objetivo dele era esse, era transcender. Era para quem já fez os 5 básicos irem além e se aprofundarem em pesquisa, estudo e conhecimento. E por isso eu nunca mais abri mão de participar desse grupo aqui. Agora, infelizmente, mesmo nesse grupo, a gente tem pouquíssima participação, adesão, curiosidade. As pessoas ficam muito passivas. Eu não estou criticando ninguém, mas é da natureza. Eu cansei de convidar para que alguém assuma, numa aula, escolha um tema, um livro, um comentário, uma experiência, e troque experiências com todos aqui, principalmente aqueles que têm alguma atividade mediúnica. Sabe quantas vezes em 12 anos isso aconteceu? Uma, semana passada, que você aceitou meu convite. Eu vou impor isso? Não, de forma alguma. Continuamos adiante. E eu acho que, de alguma forma, a gente está contribuindo uns com os outros. Eventualmente, a gente recebe feedbacks daqui, dali, de acolá, as coisas vão tocando. Mas eu não tenho grandes expectativas disso. Convidei um amigo lá do Lar Celeste, que ele me convidou semana passada para participar de uma das aulas deles lá e fazer uma explanação sobre meditação. Eu fui lá na quinta-feira, que é um dia que eu só tenho evangelho em casa, pedi licença e fui lá. E o convidei para participar de uma aula nossa. Mas é complicado, porque às terças-feiras ele também tem atividade lá. Ele vai pedir licença uma semana para vir aqui bater um papo com a gente e falar sobre algum tema. Eu vou deixar em aberto para que ele escolha. Para mudar a dinâmica um pouquinho. Já convidei comemoração dos 30 anos, em abril do ano passado, convidei o Geraldinho para participar conosco. Geraldo Lemos Neto, sabe quem é, né?
Sabe quantas pessoas do Seara assistiram ao vivo? 32 pessoas. Convidados do Geraldo, mais de 100. Não adianta, ainda, o pessoal sabe aqueles alimentos infantis do potinho? Você deve ter alimentado suas filhas com isso, né? Quando eram pequenininhas. Infelizmente, a maioria ainda não consegue alimentos sólidos, mais intensos. A gente vai jogando. Alguns aceitam, aprendem, assimilam. Outros simplesmente, né? Fica com cara de paisagem. Isso eu não estou me referindo só a esse grupo, nem ao Seara Esperança. Eu estou fazendo uma análise geral do movimento espírita hoje, não do espiritismo. O espiritismo não é o movimento espírita. É importante enfatizar isso. Existem inúmeras e honrosas exceções. Mas é difícil. O pessoal assiste uma palestra do Haroldo lá, que coloca o vídeo dele, as palestras que ele faz nas federativas Brasil afora. Eu vejo os frequentadores da casa chocados com as expressões que ele usa, com as chacoalhadas que ele dá, mais do que a assistência. Porque ele bate forte, ele vai fundo nas questões. E ele usa uma linguagem coloquial, ele não usa a linguagem de Divaldo, que quem não está habituado dorme depois de 10 minutos. Não é uma linguagem agradável para as pessoas de hoje. Gente, falei demais, mas falei algo que estava aqui esperando oportunidade para expressar. Tá? Agradeço aos ouvidos de vocês e peço desculpas àqueles que eventualmente tenham ficado um pouco constrangidos com essas minhas colocações, ou aqueles que venham a assistir depois, mas eu não mudo uma vírgula daquilo que eu penso, porque é fruto de percepção, é fruto de intuição, reflexão profunda e escolha. Por isso eu ajo dessa maneira. Me perdoem aqueles que não gostem. Tá bom? Alguém quer fazer o encerramento para nós hoje? Aí, ó. Participação. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Um de cada vez, por favor. Calma, calma. Vamos. Eu vou fechar, então. Vou fechar de uma maneira simples, que é aqui. Por favor. Agradecer, né, essa oportunidade de um dia tão frio, né? Ainda a gente... Esquentou, né? Ainda estou com frio, estou com a mãozinha gelada. Agradecer essa oportunidade de ter vocês aqui presentes. Nem sempre a gente tem essa oportunidade de conversar sobre um assunto que nem todo mundo quer conversar, né? Então, essa oportunidade de a gente conversar, concordar e discordar, né? A gente, como a gente fala, a gente tem que ter a certeza que a gente está amparado e que a gente é filho de Deus mesmo e que a gente tem uma espiritualidade nos amparando e confiando no que tudo vai dar certo, né? Agradecer isso e confiar, todos os dias, acordar de manhã e chegar a essa hora de noite e falar assim, o dia valeu a pena. Eu acordei cansadinha hoje, com bastantes dores, mas chego agora no finalzinho do dia, assim, satisfeita de ter conseguido fazer tudo que eu me propus e estar aqui presente com vocês, que para mim é um presente de poder estar aqui. Que todo mundo tenha um bom descanso e que amanhã seja um dia bom e um final de semana bom para todos aí vocês, viu? Para todos nós. O Corpo de Cristo, né, que é o feriado ponto facultativo, tem uma representação mais profunda de simplesmente um feriado, que cada um pesquisa um pouquinho o que significa essa data, esse momento, e extraia os ensinamentos que são muito mais importantes do que emendar 4 dias na semana.
E, por favor, não considerem que eu me acho dono da verdade, não. Discordem de mim, por favor, me questionem, aponta o dedo, cutuca, chacoalha, porque eu não estou acima de ninguém aqui, não. Tá bom? Beijo no coração de todos, gente. Ótima semana. Estejamos em Tchau. paz. Olha a Cris lá, toda acuteada lá. Tá toda encolhidinha. Valeu, gente. Fiquem em paz. Ótima semana a todos.